máquina e, ao invés de transformar aquela máquina numa estrutura adequada para a nossa luta, que era aquilo que a gente defendia naquele momento, aquela máquina sindical transformou aquele companheiro num bandido, num burocrata, fez ele virar as costas para a sua categoria e passou a atuar para defender os seus próprios interesses, e não os interesses da categoria. Eu, particularmente, que vivi esse processo, alguns de vocês aqui também viveram, seguramente, esse processo, conhece gente muito boa, é nosso amigo, nosso companheiro de batalha, que se transformaram em peregos, que estão aí hoje fazendo coisas que nem a pelegada das confederações daquela época lá faziam. Porque a gente, quando construiu a CUT, nós construímos a CUT rompendo com as confederações, porque as confederações eram pelegas, controladas pelos empresários, controladas pelo Estado, e não representavam os trabalhadores. Hoje, uma boa parte da direção da CUT age de uma forma muito pior do que aquela pelegada agia naquele momento. E eram justamente os ativistas combativos daquele momento. Então, essa transformação que esses ativistas, que nós vivemos, na ampla maioria dos sindicatos chamados combativos do país, tem que ter uma explicação objetiva. Como eu disse a vocês, não é um problema das pessoas, não é porque aqueles dirigentes nasceram com uma pré-determinação de que eles iam virar pelegos quando ficassem mais velhos. Não é isso. É um processo político que houve, que tem a ver com escolhas políticas. Sempre o problema político da escolha política que o dirigente faz é muito importante, não subestimemos isso. Não há nenhuma estrutura de organização que possa garantir que o dirigente vai ser combativo, não é assim que funciona, né? Mas a estrutura, ela também pesa. O meio também produz consciência, também produz escolhas políticas por parte dos seus dirigentes. Então, quando nós falamos da luta contra a burocratização do sindicato, e hoje nós vamos tratar mais da questão da organização de base, nós estamos falando em mudar esse contexto, essa circunstância em que o dirigente atua no cotidiano dentro do sindicato, em transformar uma estrutura que foi construída para outra coisa, numa estrutura adequada à organização da luta, à educação política da classe trabalhadora, não só para a nossa luta imediata, para defender o emprego, para defender melhor salário, mas também para a nossa luta mais estratégica, para transformar a sociedade em que a gente vive. Nós sabemos que por mais que a gente lute por aumento de salário, nós nunca vamos ter um salário digno numa sociedade capitalista, porque ela tem inúmeros mecanismos para concentrar a riqueza que nós produzimos e produzir cada vez mais pobreza para a maioria do povo. Então nós temos que acabar com essa sociedade, construir uma sociedade igualitária. Então essa luta estratégica também é fundamental e também é a tarefa dos nossos sindicatos. Educar a nossa classe para isso é fundamental e esse é um papel muito importante dos sindicatos. Mas os sindicatos como funcionam hoje, nessa distância toda da nossa categoria, dificilmente pode cumprir esse papel. Pelo contrário, ele acaba servindo como um elemento de pressão permanente sobre os dirigentes para que o dirigente se acomode. Se acomode dentro das regras estabelecidas na sociedade, deixe de brigar contra o mundo, né? E a partir daí vai passar a ser um dirigente dócil que vai ajudar o patrão a manter o controle sobre os trabalhadores. Isso atingiu não só o setor mais moderado, digamos assim, o mais pelego que atua no movimento sindical, mas atingiu uma boa parte da esquerda brasileira. Então nós queremos fazer esse debate de forma séria entre nós, porque nós estamos construindo uma alternativa de direção para a luta da classe trabalhadora brasileira, que precisa dar conta desse desafio que é muito grande. A tia Lourdes, toda vez que a gente conversa, me cobra: Zé Maria, vê lá, não vão ficar que nem a CUT. Não é isso, tia Lourdes? Mas não é só a tia Lourdes. Nós todos aqui que estamos construindo a conduta, seguramente já escutamos isso de trabalhadores várias vezes. Mas vocês estão falando essas coisas todas aí e depois vocês não vão ficar igual a CUT? Porque o povo da CUT lá atrás também falava tudo isso aí que vocês estão falando agora. Então isso é uma obrigação nossa. Tentar adequar nossas organizações para que a gente possa ter instrumentos de luta que sejam controlados pelos trabalhadores. A única garantia de que esses instrumentos não vão se perder no futuro é que o trabalhador controle. Por quê? Porque o patrão pode até comprar um dirigente, mas ele não tem como comprar todos os trabalhadores. E os trabalhadores que estão aqui no dia a dia sofrendo a exploração que sofre da pele, vão fazer com que esse instrumento que ele tem lute para defender seus interesses, porque é uma necessidade deles. O dirigente, ele pode começar a ganhar benefícios e deixar de ter a necessidade que o trabalhador tem de lutar para ter uma vida digna. Então, se nós temos um instrumento controlado pelo trabalhador, seja o nosso sindicato, seja o movimento popular que a gente atua, seja a nossa central sindical, nós temos um instrumento que tem uma garantia de que não vai se desviar das suas atribuições no futuro. Esse debate que nós vamos fazer aqui hoje, esse debate que a gente quer fazer no nosso congresso, tem a ver com esse objetivo. Por que nós estamos focando no problema da organização de base?
Nós sabemos que a burocratização do sindicato, ou seja, o desvio de função, né, do dirigente do sindicato, deixa de cumprir o próprio dirigente e a partir daí a própria entidade, o papel para o qual eles foram constituídos, que é defender os interesses dos trabalhadores e passa a defender outros interesses, tem vários vieses, vários matizes. Nós queremos focar nesse momento no problema da organização de base, não porque esse seja o único elemento. É um elemento muito importante, eu vou explicar depois no curso da minha fala aqui por quê, mas não é o único. Eu faço questão de dizer isso para que a gente não faça fetiche das coisas. Eu acho que isso aqui é muito importante porque tem a ver com o controle da nossa base sobre as entidades. Mas há outros aspectos que interferem no funcionamento do sindicato. O problema da direção política, por exemplo, é um e é fundamental. Então, quando a gente faz a discussão nas nossas assembleias, nas reuniões da diretoria, no congresso da nossa central, que vai mais além daquilo que é o dia a dia, do cotidiano do sindicato, debatemos também a situação política, debatemos as escolhas que nós temos que fazer perante a situação política do país. Nós estamos tratando de construir uma direção política para as organizações da nossa classe, que seja pautada na independência de classes, né, na adoção de um método de luta direta, ao invés da conciliação, da negociação, simplesmente a mobilização dos trabalhadores é um meio fundamental para que a gente possa construir a solução dos nossos problemas. Questionar não só a manifestação imediata da exploração, mas questionar a existência da própria sociedade capitalista como tal. Está permanentemente educando os trabalhadores para a necessidade da mudança dessa sociedade. Tudo isso faz parte da construção de uma direção política que seja socialista, que seja revolucionária, que é fundamental para a direção das nossas entidades. Mas nós não vamos tratar desse tema aqui hoje. Vamos focar num tema que é o da organização de base. Por quê? Porque tem a ver com um dos aspectos fundamentais para evitar o desvio de rota das nossas entidades, que tem a ver com o controle da nossa base sobre os nossos sindicatos. Desde lá o momento que a gente fundou a CUT, aquele chaveirinho que foi feito naquele momento em comemoração à fundação da CUT, estava escrito lá atrás, CUT pela base. Ele expressava um sentimento que era muito forte naquele momento, em todo o segmento mais avançado da classe trabalhadora brasileira, de que era preciso que a gente tivesse sindicatos controlados pela base. E que a gente tivesse uma central sindical controlada pela base. Parece óbvio, mas não era óbvio, e se a gente for analisar o nosso cotidiano, tampouco é óbvio hoje. Por quê? Porque as entidades eram controladas por qualquer coisa, menos pela base. Boa parte das greves que nós fizemos naquele momento eram greves que começavam se enfrentando com o sindicato, para que pudesse acontecer. Ainda hoje, se a gente olhar no entorno, nos nossos sindicatos não é assim, mas tem muito sindicato por aí que se o trabalhador quiser decretar greve, tem que brigar com a diretoria primeiro, senão não consegue. Né? A primeira greve geral dos metalúrgicos que nós fizemos no estado de São Paulo, a primeira greve dos metalúrgicos que nós fizemos no estado de São Paulo em 89 foi uma greve geral que nós botamos no congresso da categoria no estado todo. Aí se abriu o processo de negociação com a patronal. No meio da negociação, a maior parte dos sindicatos, através da federação que nós tínhamos no estado, já assinaram acordo com as empresas. Sobrou os sindicatos do ABC. Mesmo assim, a diretoria dos sindicatos do ABC decidiram no final da negociação defender o acordo. Chegou nas assembleias, não passou. Perderam a Assembleia de São Caetano, perderam Santo André, perderam São Bernardo e começou uma greve no ABC, por dentro dos sindicatos. Essa greve se estendeu para uma boa parte do estado de São Paulo, à revelia dos sindicatos. A greve em São Caetano já foi decretada depois que a diretoria do sindicato foi expulsa da Assembleia. Foram colocados para correr, para não apanhar a peãozada, saíram correndo e foram embora para casa. A peãozada ficou no sindicato e decretou a greve. Em Jundiaí, a greve foi decretada fora do sindicato. Em São José dos Campos, fora do sindicato. Em Campinas, fora do sindicato. Em São Carlos, fora do sindicato. E em muitos lugares, como São José dos Campos, por exemplo, naquele momento, enquanto os trabalhadores se reuniam na porta do sindicato, porque o sindicato estava fechado, para fazer a assembleia para decretar a greve, o presidente do sindicato estava chamando a polícia, porque tinha os baderneiros que queriam quebrar as fábricas. Assim saiu a primeira greve dos metalúrgicos no estado de São Paulo. Então aquele sentimento do trabalhador de que o sindicato não servia para a luta dele e que ele tinha que ser transformado numa coisa que tivesse o seu controle, era um sentimento muito concreto. Assim era a ampla maioria dos sindicatos naquele momento. Hoje, as coisas muitas vezes são mais disfarçadas, não são diretas assim, né? O cara não vai pro rádio chamar a polícia porque tem uns baderneiros lá que... Mas faz o que pode e o que não pode, para tentar impedir que o trabalhador organize a sua luta. Não, para a maioria dos sindicatos do país ainda é assim. Nos nossos sindicatos,
Se nós fizermos um olhar crítico sobre eles, nós vamos ver que em muitos momentos somos nós, é a diretoria do sindicato que controla o sindicato. Não são os trabalhadores da nossa base. A diretoria do sindicato faz mais ou menos, moçada, o que quer na direção da entidade. Por várias razões. E a principal delas, e por isso que a gente quer focar nisso, é porque não existe organização do trabalhador no local de trabalho. O trabalhador foi educado durante 80 anos que o sindicato é aquilo mesmo lá, que é separado dele, que está distante dele, ele não tem relação direta com aquilo. A única relação que ele tem com o sindicato é eleger a diretoria a cada 3 anos. Eleita aquela diretoria, é aquele povo lá que é o sindicato. Eles têm que negociar com o patrão para conseguir um aumento para eles têm que defender eles na justiça, eles é que vão resolver lá, o sindicato é eles. Essa é a educação que o trabalhador recebeu durante 80 anos. Isso é o que está na cabeça dele. O dirigente do sindicato, pelo outro lado, a própria legislação garante a ele poder de decidir o que quiser e o que não quiser a revelia do trabalhador. Então junta a fome com a vontade de comer. O trabalhador já não está brigando para estar controlando o que a diretoria do sindicato vai fazer. E a diretoria não precisa do trabalhador para decidir. Isso leva que no cotidiano das nossas entidades, são nós que controlamos a entidade. E não necessariamente nós estamos fazendo aquilo que o trabalhador quer que a gente faça no sindicato. Nós podemos estar fazendo aquilo que a gente acha certo. Mas nós não estamos no sindicato para fazer aquilo que a gente acha certo. Nós estamos no sindicato para fazer aquilo que o trabalhador quer que a gente faça. O sindicato é dele. Percebe o problema? E as nossas boas intenções, nem sempre, né? Como diz o outro, boa intenção, o inferno está cheio. Boa intenção não garante fazer as coisas certas. Então nós temos que enfrentar esse problema, companheiros e companheiras. Enfrentar de forma séria. Se nós queremos de fato construir organizações que sejam diferentes dessas que a gente critica aí fora. Não basta a gente criticar eles. Não basta a gente ter uma opinião política diferente da deles. Nós temos que ter uma prática que seja diferente da deles. Começa por isso. Começa por a gente fazer com que nas nossas entidades a nossa base possa ter cada vez mais controle dessa entidade. E nós temos que tratar de fazer com que o sindicato atue politicamente como a gente considera mais correto, convencendo a nossa base que essa é a melhor orientação para o sindicato. E não simplesmente usando o nosso poder de decidir para decidir as coisas da revelia da categoria. Porque se nós não fizermos assim, por mais que a gente avance, companheiros e companheiras, nós não vamos criar as condições para transformar essa sociedade da forma que ela tem que ser transformada. A luta para transformar a sociedade, para garantir o fim da exploração dos trabalhadores, ela não vai ser levada adiante pela diretoria dos sindicatos, por mais combativas que sejam. E por mais corretos que nós estejamos politicamente. Essa luta demanda uma mobilização de massas. Parcelas amplas da nossa classe têm que comprar essa briga junto conosco e ir para a guerra junto conosco. E se nós não a estamos educando desde agora de que ele tem que fazer essa luta, a nossa base tem que estar nessa luta junto conosco. Quando chegar os momentos decisivos, os enfrentamentos decisivos que nós vamos ter nessa sociedade, contra o aparato que a patronal tem do lado de lá, nós não vamos ter força para impor as nossas ideias. As nossas ideias, aquilo que nós defendemos de sociedade, não vão se realizar só pela força dos nossos argumentos. Nós sabemos que nós estamos certos, que aquilo que a gente defende na sociedade, ou para a sociedade, é melhor do que aquilo que existe hoje. Mas, gente, em política, né, se a gente dá uma olhada na história, não só do nosso país, mas da humanidade, não ganha luta quem tem razão, ganha luta quem tem força. Nós, além da razão que nós temos, precisamos ter força. E força é a nossa base mobilizada. Nós